Você já sentiu isso? Sintomas espirituais que indicam um propósito maior. Há momentos na vida em que não ouvimos vozes audíveis, não vemos sinais visíveis, mas sentimos algo que não conseguimos explicar. É como um sussurro invisível que atravessa os pensamentos, como se alguém chamasse pelo nosso nome sem que ninguém ao redor tivesse falado. Esse sussurro não é invenção da mente nem fruto de imaginação fértil. Ele é real, ainda que não possa ser captado pelos sentidos naturais. É a linguagem silenciosa de Deus, chamando a atenção de quem já foi separado para viver algo maior. Muitos tentam ignorar esse chamado. Buscam preencher a alma com compromissos, prazeres ou distrações, acreditando que aquilo que sentem é apenas ansiedade ou confusão. Mas o sussurro não desaparece. Ele volta em momentos de quietude, retorna quando o corpo tenta descansar, aparece em meio às conquistas que não preenchem, surge na dor que não tem explicação. O sussurro invisível não cessa porque ele não é humano, é divino. Ele é insistente porque nasce no coração de um Deus que não desiste de quem ama. Esse sussurro se manifesta de formas diferentes. Às vezes, é a sensação de que a vida não tem mais sentido do jeito que está. Outras vezes, é a impressão de que existe algo esperando além da rotina, como se houvesse um destino maior a ser revelado. Em alguns momentos, ele é percebido como incômodo, em outros como paz inexplicável. Mas em todos os casos, ele carrega uma mensagem. Você não está aqui por acaso. O sussurro invisível é a maneira que o Pai usa para despertar a alma sem assustá-la. Ele não vem em forma de imposição, não chega como barulho ensurdecedor, mas como uma voz suave que só pode ser percebida por quem se permite parar e ouvir. O problema é que a maioria das pessoas vive em ritmo acelerado demais para notar. Correm de um lado para o outro, ocupam a mente com preocupações, preenchem a vida com ruídos. Mas ainda assim, em algum instante, o sussurro rompe o barulho e se faz ouvir. Esse é o momento em que muitos se perguntam: será que enlouqueci? Por que sinto isso? Mas a verdade é que essa sensação é o primeiro sinal de que Deus está abrindo um novo capítulo. Ele não grita porque deseja intimidade, ele não força porque deseja entrega voluntária. Ele apenas sussurra porque sabe que quem foi escolhido vai reconhecer a voz mesmo em meio ao silêncio. Quando você reconhece esse sussurro, algo muda. O que antes era apenas incômodo se torna revelação. O que parecia vazio ganha significado. O que parecia dor se transforma em direção. Esse é o convite para enxergar que a vida é muito maior do que aquilo que os olhos podem ver. E quando você decide ouvir, descobre que o sussurro invisível é, na verdade, o começo de uma jornada que vai redefinir tudo o que você conhece sobre si mesmo e sobre o propósito da sua existência. A vida que parece completa, mas não é. Aos olhos humanos, muitas vidas parecem completas. Existem pessoas que alcançaram estabilidade, conquistaram bens, formaram famílias, viajaram, têm diplomas, cargos de prestígio e reconhecimento social. Do lado de fora, tudo indica que chegaram onde sempre desejaram. Mas quando a noite chega e o silêncio se impõe, um vazio secreto começa a se revelar. É um espaço dentro da alma que nenhum título, nenhuma conquista e nenhum aplauso conseguem preencher. Esse contraste entre o que é visto por fora e o que é sentido por dentro é um dos sintomas mais claros de que há um chamado maior. A vida pode estar cheia de atividades, mas a alma permanece carente. O coração pode sorrir diante das vitórias externas, mas continua inquieto, como se algo essencial ainda estivesse faltando. É uma sensação difícil de explicar para os outros, porque não parece lógico sentir falta de algo quando, teoricamente, já se tem tudo. Esse paradoxo é antigo.
Salomão, que foi rei, sábio, rico e respeitado, declarou que tudo o que viveu parecia vaidade, como correr atrás do vento. Ele experimentou prazeres, poder e conhecimento, mas ao final percebeu que nada disso sustentava a alma. Isso mostra que a vida pode parecer completa aos olhos humanos e, ao mesmo tempo, estar completamente vazia diante da eternidade. A sensação de incompletude é muitas vezes mal interpretada. Alguns tentam preenchê-la com mais trabalho, buscando resultados ainda maiores. Outros correm atrás de novas experiências, acreditando que a próxima viagem, o próximo relacionamento ou a próxima conquista finalmente trará paz. Mas o vazio permanece, porque ele não foi feito para ser preenchido por nada terreno. Esse espaço tem a forma exata da presença de Deus, e só Ele pode ocupar esse lugar. A vida que parece completa, mas não é sinal de que você foi separado para algo diferente. Enquanto muitos se satisfazem com o que têm, o seu coração clama por mais. Não um mais de conquistas humanas, mas um mais de propósito, de sentido, de eternidade. Esse é o indício de que Deus não permitirá que você se acomode em uma vida comum, porque você nasceu para viver algo extraordinário. É nesse ponto que os sintomas espirituais começam a se intensificar. O que antes era apenas uma leve inquietação se torna um chamado claro. Você começa a perceber que as coisas externas não têm poder sobre a paz interna. Pode estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir solidão. Pode viver momentos de alegria e ainda assim perceber que ela não é completa. Pode até conquistar seus sonhos e descobrir que eles não eram suficientes para a dimensão da sua alma. A vida que parece completa, mas não é a prova de que o propósito divino já está em movimento. É como se Deus estivesse retirando o encanto das coisas passageiras para abrir espaço para o eterno. É como se ele dissesse: não se conforme com isso, porque eu preparei algo maior. O vazio, nesse caso, não é um problema, é um lembrete. Um lembrete de que você não foi criado apenas para viver, mas para cumprir um chamado que carrega peso de eternidade. Quando você entende isso, a frustração dá lugar à esperança. O vazio deixa de ser inimigo e passa a ser sinal. A incompletude deixa de ser maldição e passa a ser convite. Você começa a enxergar que tudo o que o mundo pode oferecer é limitado e que a verdadeira completude só é encontrada quando sua vida se alinha com o plano divino. É nesse momento que a máscara da aparente completude cai e a verdade se revela. A vida que parecia perfeita nunca foi suficiente, porque você nasceu para algo muito maior do que aquilo que os olhos humanos podem medir. Quando o corpo descansa e a alma não. Existem noites em que o corpo repousa, mas a alma não encontra descanso. A cama pode ser confortável, o ambiente pode estar em silêncio, o cansaço físico pode ser evidente, mas algo dentro de você insiste em permanecer desperto. Os olhos se fecham, mas o coração não se aquieta. O sono até vem em momentos curtos, mas logo se interrompe com pensamentos que parecem não querer calar. É como se uma vigília silenciosa tomasse conta da alma, revelando que há algo em movimento no mundo invisível. Essa insônia espiritual é um dos sintomas mais marcantes de que Deus está chamando você para um despertar. Diferente da ansiedade comum, que se agarra a preocupações superficiais, a insônia da alma tem outro tom. Ela não está ligada a contas para pagar, prazos a cumprir ou compromissos atrasados. Ela vem de algo mais profundo, de perguntas que tocam a existência. Por que estou aqui? O que tudo isso significa? Qual é o verdadeiro propósito da minha vida? Muitos tentam tratar essa vigília como se fosse apenas problema físico. Procuram soluções médicas, recorrem a remédios, buscam técnicas de relaxamento, mas continuam sentindo que há algo além da biologia.
O corpo até descansa, mas a alma continua em alerta. Isso acontece porque não é apenas um distúrbio, é um sinal. É como se o espírito estivesse sendo chamado para uma conversa que não pode ser ignorada. Esse fenômeno não é novo. Samuel, ainda menino, foi despertado à noite por uma voz que não sabia identificar. Ele acreditava que era o sacerdote Eli, mas era o próprio Deus chamando seu nome. Quantos hoje não vivem experiências semelhantes? No silêncio da madrugada, quando tudo parece parado, a alma é acordada por pensamentos, inquietações e sentimentos que carregam peso espiritual. É nesses momentos que muitos começam a entender que não se trata de insônia comum, mas de um chamado invisível para ouvir a voz de Deus. O corpo pode estar cansado, mas a alma desperta porque há algo que precisa ser visto, algo que precisa ser ouvido, algo que precisa ser compreendido. Esse estado revela que não é hora de correr mais, mas de parar e ouvir. Deus escolhe a noite porque é quando os ruídos do mundo diminuem, quando a mente está mais vulnerável e o coração mais sensível. O que parece apenas um incômodo se transforma em oportunidade de intimidade. A insônia da alma é sinal de que há respostas esperando para serem descobertas. É o Pai convidando você para entrar em diálogo com Ele. Muitas vezes é no meio da madrugada que surgem revelações, percepções e clarezas que não poderiam ser recebidas durante o barulho do dia. É ali que você entende que sua vida não é só o que parece, que há algo maior acontecendo, que existe um plano que precisa da sua atenção. Não confunda essa vigília com castigo. Ela não vem para punir, mas para preparar. O incômodo é apenas o método que Deus usa para dizer: acorde, há algo que preciso mostrar. Pode ser que essa insônia esteja revelando áreas da sua vida que precisam de mudança. Pode ser que esteja anunciando um novo tempo. Pode ser que esteja apenas confirmando que você não nasceu para se conformar. Mas sempre haverá um propósito escondido dentro dessa falta de descanso. O corpo pode descansar, mas a alma desperta quando Deus tem pressa em revelar algo. Isso significa que você não está sendo deixado de lado, mas escolhido. Enquanto muitos dormem tranquilamente, a sua alma permanece em vigília, porque foi designada para carregar algo que não é comum. A insônia espiritual é a prova de que o céu está em movimento e que você faz parte dessa obra. Quando você percebe isso, o desconforto muda de cor. O que antes parecia apenas perturbação se torna encontro. A noite sem sono passa a ser uma oportunidade de oração, de entrega, de ouvir o que o Espírito deseja comunicar. E pouco a pouco, você entende que o verdadeiro descanso da alma não está no sono, mas na presença de Deus. Quando Ele fala, o coração finalmente encontra paz. E quando o coração encontra paz, mesmo que o corpo não durma, você descobre que está mais desperto do que nunca para o propósito que sempre esteve diante de você. A dor empática. Há pessoas que carregam em si uma sensibilidade que vai além do comum. Elas não apenas percebem a dor dos outros, mas a sentem como se fosse sua. Ao ver alguém sofrer, algo dentro delas se contorce, como se uma parte invisível do coração se quebrasse também. Essa experiência que muitos chamam de fragilidade é, na verdade, um dom espiritual. É um dos sintomas mais claros de que a alma foi preparada para carregar uma missão especial: transformar empatia em compaixão, compaixão em oração e oração em cuidado. A dor empática não é apenas uma emoção momentânea. Ela se manifesta em diferentes situações da vida. Você pode estar em meio a uma conversa trivial e, ao ouvir um detalhe de sofrimento, sentir lágrimas nos olhos. Pode assistir a alguém lutando em silêncio e sentir o peso de uma carga que não era sua. Pode até passar por lugares onde há sofrimento coletivo, hospitais, prisões, abrigos,
e carregar no peito uma dor tão profunda que parece impossível de explicar. Isso não é sinal de fraqueza, é a marca de quem foi separado para enxergar além das aparências. Essa sensibilidade não é comum porque o mundo ensina a endurecer o coração. Muitos aprendem a ignorar, a se distanciar, a fechar os olhos para o sofrimento, acreditando que isso os torna mais fortes. Mas quem carrega a dor empática não consegue viver assim. O coração insiste em se abrir, mesmo sabendo que isso pode doer. E justamente por isso, essas pessoas se tornam canais de cura. Elas choram pelos que não conseguem chorar, intercedem pelos que não sabem orar, carregam em oração causas que os outros esqueceram. Na Bíblia, vemos essa característica em Jesus. Ele olhava para multidões cansadas e aflitas e sentia compaixão, porque via que eram como ovelhas sem pastor. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, porque sentiu a dor daqueles que estavam ao redor. Ele foi tocado pelas dores das pessoas e transformou empatia em ação. Essa mesma marca continua viva em corações que não conseguem se conformar diante da dor do outro. A dor empática é um sintoma espiritual porque revela vocação. Quem sente não foi chamado para viver apenas para si. Essa sensibilidade profunda é como um lembrete constante de que o propósito vai além da própria vida. É como se Deus tivesse colocado dentro do coração uma antena sensível às dores do mundo para que, através dela, intercessores, cuidadores e líderes espirituais sejam levantados. Esse dom, quando reconhecido, se transforma em força, porque leva a pessoa a agir em favor dos outros e a carregar no íntimo o reflexo do amor divino. Mas há um desafio. Muitos que possuem esse dom não entendem o que estão vivendo. Sentem peso, choram em silêncio, acreditam que são frágeis demais. Alguns até tentam se blindar para não sentir tanto, mas quanto mais tentam, mais percebem que não conseguem escapar. O segredo não está em fugir da dor empática, mas em canalizá-la. Ela não foi dada para te paralisar, mas para te mover. Quando você leva essa dor ao altar, quando transforma lágrimas em oração, quando entende que Deus te escolheu para sentir porque muitos não conseguem, tudo passa a fazer sentido. Esse dom não é um fardo, ele é uma ferramenta divina para aproximar você do coração de Deus. Porque ao sentir a dor dos outros, você toca uma pequena parte do que o Pai sente por seus filhos. E esse contato profundo com a compaixão divina transforma sua perspectiva, sua forma de amar, sua maneira de viver. Você deixa de ver a empatia como fraqueza e passa a entendê-la como força espiritual. A dor empática é, portanto, um dos sinais mais belos e dolorosos de um chamado. Ela lembra que não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para carregar uns aos outros. Ela lembra que o propósito maior não é construir muros, mas pontes. Ela lembra que as lágrimas que você derrama pelos outros nunca são em vão. Cada lágrima se torna oração, cada oração se torna resposta, cada resposta se transforma em vida transformada. Quando você percebe que a sua sensibilidade é um dom e não uma fraqueza, a dor empática deixa de ser peso e se torna missão. Você descobre que foi chamado para ser um canal de amor em um mundo frio, para ser voz em meio ao silêncio, para ser presença em meio ao abandono. E nesse chamado, o que antes parecia uma ferida se revela como sinal de que Deus está te preparando para um propósito maior, onde sentir a dor do outro é o caminho para revelar a cura que só Ele pode oferecer. O silêncio que fala alto. O silêncio é um dos momentos mais difíceis de suportar. Quando oramos e não recebemos respostas imediatas, quando buscamos sinais e nada parece acontecer, quando o céu parece fechado e a vida continua sem explicações, a alma pode se sentir abandonada. Muitos confundem esse silêncio com rejeição, como se Deus tivesse virado o rosto e deixado de ouvir.
Mas, na verdade, o silêncio é um dos instrumentos mais poderosos do Pai para moldar o coração. O silêncio de Deus nunca é ausência, é sempre linguagem. Esse silêncio que fala alto se manifesta em diferentes fases da vida. Há pessoas que, em meio à dor, clamam com intensidade e não ouvem nada além do vazio. Outras se dedicam em oração, pedem direção e não veem mudança alguma ao redor. Em momentos assim, o desespero tenta convencer que não há ninguém ouvindo, que o clamor foi em vão. Mas o que parece abandono é, na verdade, o cenário preparado para que a fé cresça e o coração seja treinado a ouvir a voz suave que não se impõe, mas se revela aos atentos. O silêncio é o espaço em que Deus prova a sinceridade da busca. Se tudo fosse imediato, se cada oração fosse respondida no mesmo instante, a fé seria apenas interesse. Mas é no silêncio que a fé verdadeira nasce. É quando a alma decide continuar mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir. É nesse terreno árido que as raízes espirituais se aprofundam. Porque acreditar sem evidências é a essência da confiança. Na Bíblia, Elias experimentou esse silêncio. Ele buscou Deus em manifestações grandiosas, no vento, no terremoto, no fogo, mas não o encontrou lá. Só no silêncio suave, no sussurro discreto, ele percebeu a presença divina. Esse episódio revela que muitas vezes esperamos respostas espetaculares, mas Deus escolhe se manifestar no silêncio. Ele não precisa de barulho para ser real, não precisa de espetáculo para ser verdadeiro. Sua presença é tão profunda que pode ser sentida até quando não há palavras. Esse silêncio que fala alto também é ferramenta de revelação. Ele obriga a alma a olhar para dentro, a encarar áreas que antes estavam escondidas. No barulho da vida, muitas feridas passam despercebidas, mas no silêncio elas emergem. É ali que aprendemos a reconhecer nossas fragilidades, nossos medos, nossos limites. O silêncio se torna um espelho em que Deus mostra quem realmente somos e o quanto dependemos dele. Embora doloroso, o silêncio nunca é vazio. Ele está carregado de ensinamentos. Ele ensina paciência, ensina resiliência, ensina dependência. Ele mostra que a fé não é construída apenas em promessas claras, mas também em períodos em que tudo parece obscuro. É no silêncio que aprendemos a diferenciar a nossa voz da voz de Deus, porque, quando paramos de falar, conseguimos ouvir o que sempre esteve lá, mas estava encoberto pelo excesso de ruídos. O silêncio que fala alto é, portanto, um sinal espiritual. Ele nos convida a uma intimidade maior, a uma escuta mais profunda, a uma entrega que não depende de respostas rápidas. Ele transforma a impaciência em perseverança e a ansiedade em confiança. E quando a alma finalmente entende isso, descobre que o silêncio não era ausência, mas proximidade, porque é no silêncio que o Pai fala de maneira mais clara para quem está disposto a ouvir. Se hoje você vive esse silêncio, não o interprete como abandono. Ele não significa que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, significa que Ele está trabalhando em algo tão profundo que precisa do silêncio para não ser interrompido. É nesse espaço que você será fortalecido, que a fé será purificada, que o propósito será revelado. O silêncio não é o fim. É a preparação para uma voz ainda mais nítida. Quando o silêncio de Deus fala, não é com palavras, mas com presença. E quem aprende a ouvir nesse lugar nunca mais será o mesmo, porque entende que até quando ele parece distante, ele está mais perto do que nunca. O peso da insatisfação santa. A insatisfação é um sentimento que normalmente associamos a algo negativo. Em nossa cultura, ela é vista como falta de gratidão, como incapacidade de valorizar o que já se tem.
Mas existe um tipo de insatisfação que não nasce do egoísmo nem da comparação, e sim de uma alma que percebe que não foi feita para se contentar com o comum. Essa é a insatisfação santa, um peso invisível que incomoda, que inquieta, que desperta a consciência de que existe algo maior esperando por nós. Essa insatisfação não é simples frustração. Ela surge mesmo quando tudo parece bem. Você pode ter conquistas, pode estar cercado de pessoas queridas, pode viver momentos de alegria, mas no fundo, algo continua te dizendo: isso não é tudo. Esse desconforto é o sinal de que você foi desenhado para buscar um propósito eterno e que sua alma não vai repousar enquanto não estiver alinhada com ele. A insatisfação santa foi o que moveu homens e mulheres ao longo da história da fé. Abraão não se acomodou em sua terra natal. Sentiu que havia uma promessa maior e partiu sem saber para onde ia, mas acreditando na voz que o chamava. Moisés não conseguiu viver tranquilo no palácio enquanto seu povo sofria na escravidão, porque dentro dele havia algo que clamava por libertação. Paulo, mesmo depois de conhecer Jesus, declarou que ainda não havia alcançado tudo, mas prosseguia porque havia um alvo maior diante de si. Essa inquietação santa é o motor que impede a estagnação e impulsiona para a revelação do propósito. É importante entender que essa insatisfação não é rebeldia. Ela não nasce do desejo de abandonar tudo por capricho, mas da certeza de que o coração não pode se conformar com uma vida que não corresponde ao chamado divino. Ela é santa porque conduz a alma para Deus e não para longe dele. Ela é santa porque não gera orgulho, mas dependência. Ela é santa porque não destrói, mas constrói. Muitas vezes, a insatisfação santa é confundida com crise existencial. Pessoas ao redor não compreendem, dizem que você deveria estar feliz, que deveria agradecer pelo que já tem. E de fato, a gratidão é fundamental, mas ela não elimina o chamado do coração. É possível ser grato e ao mesmo tempo sentir que há mais. A gratidão reconhece as bênçãos do presente, enquanto a insatisfação santa aponta para as promessas do futuro. Esse peso é incômodo, porque não permite acomodação. Ele faz você questionar sua rotina, seus hábitos, suas escolhas, faz você perceber que não pode viver no piloto automático, porque algo maior está em jogo. É como um alarme interno que desperta e não desliga até que você comece a se mover na direção correta. Esse alarme é um dos sintomas espirituais mais preciosos, porque mostra que você não foi esquecido, mas lembrado. Deus está cutucando sua alma para que você não aceite menos do que aquilo para o qual foi criado. O peso da insatisfação santa pode até gerar angústia temporária, mas sua finalidade é gloriosa. Ele abre os olhos para novas possibilidades, chama a atenção para áreas da vida que precisam mudar e cria espaço para que o propósito floresça. Ele impede que você se perca na ilusão de que já alcançou tudo, quando, na verdade, ainda existe um caminho a ser trilhado. Quando você aprende a ouvir esse peso e a interpretá-lo corretamente, ele deixa de ser apenas incômodo e se torna direção. Você entende que não é ingratidão, não é falta de fé, não é fraqueza. É o Espírito dizendo: não pare aqui, há mais adiante. Essa voz suave, mas persistente, é a confirmação de que o Pai está preparando algo maior do que os olhos podem ver agora. A insatisfação santa é, portanto, um presente. Um presente que dói, mas que salva. Ela protege você de se acomodar em conquistas passageiras e mantém seu coração voltado para o eterno. E quando você finalmente responde a esse chamado, percebe que o peso não era castigo, era impulso, não era vazio, era direção, não era fraqueza, era força disfarçada de inquietação.
porque no fundo, o Pai nunca quis que você se contentasse com menos do que aquilo que Ele mesmo sonhou para você desde a eternidade. Quebra de moldes. A vida, muitas vezes, nos condiciona a viver dentro de moldes. Moldes familiares, sociais, culturais e até religiosos. Eles definem como devemos agir, o que devemos desejar, quais caminhos devemos seguir. Esses moldes oferecem segurança, previsibilidade e a sensação de pertencimento. Mas existe um momento em que a alma chamada por Deus começa a se sentir sufocada dentro dessas formas. Os sintomas espirituais surgem exatamente aí, quando o coração já não se encaixa no que parecia confortável. A inquietação nasce como sinal de que é hora de romper limites invisíveis e entrar em um novo território. A quebra de moldes é dolorosa porque desafia tudo o que conhecemos. Quando Deus chama alguém para viver um propósito maior, Ele quase sempre começa desconstruindo. Aquilo que antes parecia estável começa a tremer. O que antes dava segurança já não satisfaz. O que antes parecia sentido se revela vazio. Esse processo não é castigo, mas preparação. É Deus desmontando estruturas antigas para abrir espaço para algo totalmente novo. A Bíblia está repleta de exemplos dessa ruptura. Abraão precisou sair da terra de seus pais e deixar para trás sua cultura, sua zona de conforto, sua herança, para viver uma promessa que só se revelaria no caminho. Moisés precisou abandonar o molde de príncipe do Egito para assumir o papel de libertador. Os discípulos tiveram que deixar barcos, redes e profissões para seguir uma voz que os chamava para serem pescadores de homens. Todos eles enfrentaram sintomas de desconforto, de inadequação, de vazio, porque já não cabiam nos moldes antigos. Esse é o sinal mais evidente de que Deus está em movimento, quando você percebe que não consegue mais se conformar com o que antes era normal. Não é que a vida tenha perdido valor, mas ela deixou de ser suficiente. O molde que te cabia já não serve mais, porque você cresceu além dele. É como um sapato pequeno demais que machuca ao ser usado. E esse incômodo é a confirmação de que o Pai está chamando você para um novo nível de vida espiritual. Quebrar moldes não significa desprezar tudo o que você viveu até aqui, mas reconhecer que esses moldes foram apenas etapas. Eles serviram para sustentar você em determinado momento, mas não são capazes de conter o que Deus está prestes a fazer. Se você se recusar a sair deles, viverá em constante dor, porque a alma chamada para algo maior nunca encontra repouso em estruturas pequenas demais. Esse processo exige coragem, porque nem todos ao seu redor vão compreender. Muitos vão tentar convencer você de que é exagero, de que está insatisfeito à toa, de que deveria se acomodar e simplesmente aceitar a vida como ela é. Mas o coração que já ouviu o sussurro divino não consegue mais fingir que se encaixa onde não cabe. O Espírito Santo não permite que você se acomode em moldes que não foram feitos para o seu destino. A quebra de moldes é, portanto, um dos sintomas espirituais mais claros de um chamado. Quando tudo que antes fazia sentido se torna desconfortável, quando estruturas que antes sustentavam agora parecem limitar, quando rotinas que antes bastavam agora parecem vazias, é sinal de que Deus está abrindo espaço para o extraordinário. Esse desconforto é um convite para confiar, para dar passos de fé, para acreditar que há algo maior além da forma conhecida. E quando você finalmente aceita quebrar esses moldes, descobre que a dor da ruptura era apenas o início de uma liberdade muito maior. Descobre que o desconforto não era rejeição, mas preparação. Descobre que os sintomas não eram fraqueza, mas direção. E percebe que cada molde quebrado abre espaço para uma nova revelação, para uma vida que não se limita ao que é visível, mas se expande até alcançar o eterno, os ecos da eternidade. Há experiências interiores que parecem não ter origem no presente.
São como vozes antigas que ecoam no coração, lembrando que a alma carrega memórias que o corpo não pode explicar. Chamamos de intuição, de pressentimento, de sensibilidade, mas, na verdade, são ecos da eternidade, sintomas espirituais que atravessam o tempo para nos lembrar de que fomos criados para algo maior do que este mundo passageiro. Esses ecos se manifestam de formas sutis. Às vezes, surgem como uma saudade estranha de um lugar em que nunca estivemos, como se a alma tivesse lembranças de um lar perdido. Outras vezes, aparecem como um anseio por justiça tão profundo que nada neste mundo parece ser suficiente para satisfazê-lo. Há também momentos em que a alma sente uma alegria inexplicável, como se tivesse vislumbrado, mesmo que por um instante, a luz de algo eterno. Esses sinais não são produtos da imaginação, são lembranças do coração de que pertencemos a algo que transcende o tempo. O livro de Eclesiastes afirma que Deus colocou a eternidade no coração humano. Isso significa que, mesmo vivendo em um mundo limitado, existe dentro de nós uma dimensão que reconhece o infinito. É por isso que nada que seja apenas terreno satisfaz completamente. Bens, conquistas, prazeres, experiências, tudo é passageiro demais para caber dentro de uma alma que foi desenhada para o eterno. E os ecos da eternidade surgem justamente para nos lembrar disso, como uma bússola invisível que aponta para casa. Esses sintomas espirituais se tornam mais fortes quando tentamos calar essa voz. Quanto mais mergulhamos nas coisas terrenas, mais percebemos que elas não bastam. Quanto mais tentamos preencher o vazio com o imediato, mais forte se torna a sensação de que falta algo. É como se a alma gritasse: você não pertence apenas a este lugar, existe mais além do que seus olhos podem ver. Esse é o eco que atravessa gerações, chamando cada ser humano a reconhecer que a vida é maior do que a existência presente. A história está cheia de pessoas que ouviram esses ecos. Agostinho, em suas Confissões, declarou que o coração humano está inquieto até descansar em Deus. Ele percebeu que todos os prazeres do mundo não seriam capazes de satisfazer a alma que nasceu para a eternidade. Paulo falou sobre gemidos interiores que são como dores de parto, esperando a revelação de algo maior. Esses gemidos são os ecos da eternidade, lembrando-nos de que não fomos criados para viver limitados ao tempo, mas para participar de algo infinito. O perigo é tentar silenciar esses ecos com distrações. O mundo oferece ruídos constantes, trabalho excessivo, entretenimento vazio, relacionamentos superficiais, conquistas momentâneas. Mas em algum momento, o silêncio retorna e os ecos se fazem ouvir novamente. Porque não importa o quanto você tente fugir, a eternidade dentro de você nunca deixará de chamar. Esse chamado não é para te perturbar, mas para te alinhar. Ele não é para te acusar, mas para te lembrar de que o propósito da sua vida vai muito além do aqui e agora. Quando você decide ouvir esses ecos, tudo muda. A perspectiva da vida se transforma. O que antes parecia essencial começa a perder importância. O que antes parecia grande se mostra pequeno diante da eternidade. E o que antes parecia incompreensível passa a ser visto como parte de uma preparação. Os sintomas espirituais deixam de ser apenas incômodos e passam a ser convites. Convites para viver uma vida que não se limita ao tempo, mas que se conecta com o eterno. Os ecos da eternidade são a prova de que você não está perdido, mas lembrado, não está esquecido, mas chamado. Eles ecoam no silêncio da madrugada, na dor da solidão, no vazio após a conquista, na saudade inexplicável de algo que nunca viveu. Cada um deles é a lembrança de que há um lar esperando por você, um propósito que não se limita ao agora, uma promessa que atravessa o tempo.
E quando você começa a seguir esses ecos, descobre que eles não são apenas sintomas, mas sinais claros de que a eternidade já começou a pulsar dentro da sua alma. As chaves do discernimento. Discernir é acender luz no lugar onde as vozes se confundem. Há o ruído do mundo, o grito das emoções e o sussurro do espírito. O discernimento não é suspeita permanente nem medo de decidir. É sensibilidade treinada para reconhecer a assinatura de Deus em meio às sombras. Quem aprende a discernir deixa de correr atrás de sinais espetaculares e passa a perceber o movimento discreto da graça, que sempre conduz à vida, à verdade e ao amor. Toda a direção autêntica de Deus respeita a sua palavra. O que contradiz a Escritura não nasce no coração do Pai. A voz que te arrasta para o orgulho, para a vingança, para a mentira e para a injustiça não vem do alto. A voz que te chama ao arrependimento, à reconciliação, à verdade e à justiça carrega o perfume do céu. O primeiro crivo é sempre este. A direção me alinha com a vontade revelada nas Escrituras ou tenta criar exceções convenientes para o meu ego. O segundo crivo é o fruto que essa impressão gera em você. Após orar, ler e ponderar, o que cresce no coração? Cresce paz, que guarda a mente, ainda que haja desafios. Cresce coragem para obedecer, mesmo com custo. Cresce compaixão pelos outros e humildade diante de Deus. Ou brota confusão persistente, vaidade ferida, pressa desordenada e a necessidade de convencer todos à força. O Espírito consola e fortalece. O engano inflama e esvazia. Discernir também envolve observar a direção do movimento. O impulso recebido me empurra para a oração, para a obediência, para a comunhão e para o serviço. Ou me isola, me torna reativo, me afasta da mesa e da partilha. Jesus chama para um jugo que é leve porque é repartido. A voz do pastor sempre conduz para perto do rebanho. O impulso que te faz cortar pontes sem motivo, que estrangula a gratidão e transforma toda correção em ameaça, precisa ser questionado. O tempo é um aliado precioso. O que vem de Deus resiste à prova dos dias. A euforia passa, a convicção legítima amadurece. Às vezes, a resposta certa exige espera. Jejuar, anotar, revisar, apresentar de novo em oração. A direção que se mantém quando a poeira baixa costuma ser a que permanece de pé quando as circunstâncias mudam. Impaciência é terreno fértil para decisões tortas. Perseverança é onde a vontade de Deus se desvela com nitidez. Portas também falam. Há portas que se abrem com naturalidade providencial. Há portas que só cedem à manipulação. Forçar caminhos produz ruído e dívida emocional. Receber caminhos produz gratidão e responsabilidade. Nem toda porta aberta é convite e nem toda porta fechada é recusa. Às vezes, o fechamento é proteção. A humildade enxerga barreiras como sinais de cuidado e não como afronta pessoal. O conselho piedoso é proteção. Deus distribui sabedoria no corpo para que ninguém caminhe sozinho. Gente madura, que ama a verdade mais do que te agradar, é instrumento de clareza. O discernimento floresce quando ouvimos sem defensiva, testamos argumentos, acolhemos correções e celebramos confirmações. Lisonja confunde, confronto em amor liberta. Uma direção que só se sustenta longe da luz da comunidade carece de raiz. Examine a motivação. O que o move é a glória de Deus ou a construção da própria imagem. Se a proposta depende de aplauso para fazer sentido, ela termina antes de começar. A vontade de Deus sustenta o coração mesmo sem plateia. Se a sua convicção enfraquece quando ninguém vê, talvez não fosse convicção. Obediência secreta é uma das provas mais sólidas de autenticidade espiritual. A paz que excede entendimento é sinal, não anestesia. Não é fazer desaparecer todo medo, é perceber uma estabilidade interna maior do que o medo.
Quando a obediência pede sacrifício, a paz se aprofunda. Quando a desobediência oferece facilidades, a inquietação se instala. O espírito não grita, mas insiste. A carne promete atalhos, mas entrega peso. A paz de Cristo funciona como juiz interior, orientando cada passo. Deus confirma por convergência. A palavra lida em um dia comum encontra a oração da madrugada, que encontra a mensagem simples de um irmão, que encontra a circunstância inesperada. Não é caça a coincidências. É reconhecer uma harmonia que nenhuma engenharia humana produz. Quando várias fontes alinhadas apontam na mesma direção, a alma reconhece a mesma caligrafia. Também a guerra. O acusador sussurra culpa sem saída, pressiona com urgência vazia, empurra para o isolamento e para o cansaço que rouba a esperança. O espírito convence com precisão, aponta um passo concreto, convida à luz, conduz ao arrependimento que restaura. A acusação prende no passado, a convicção abre futuro. Aprender essa diferença é blindagem para o coração. Discernimento verdadeiro aumenta a fome por santidade e alarga o amor pelas pessoas. Se a direção recebida te autoriza a desprezar, a racionalizar pecado, a endurecer o rosto e reduzir gente a instrumentos, essa direção não nasceu no trono. O espírito que guia ao propósito é o mesmo que molda o caráter à semelhança de Cristo. Quanto mais clara a rota, mais limpo o coração. Pratique o caminho simples, abrandar o passo, orar com sinceridade, submeter a palavra, abrir a vida ao conselho, respeitar o tempo, observar frutos, decidir com obediência. Deus governa os pés que se movem em fidelidade. Dê o próximo passo de luz que você já possui. A luz seguinte aparece na caminhada. E quando olhar para trás, verá que cada decisão, guiada pelo discernimento, te trouxe para mais perto do coração do Pai. A forja do propósito. Há processos que parecem insuportáveis. O peso da dor, a espera prolongada, as perdas que se acumulam, as perguntas que não encontram resposta. À primeira vista, tudo soa como injustiça. Mas quando olhamos com olhos espirituais, percebemos que esses momentos não são acidentes, mas ferramentas. O propósito não nasce pronto. Ele precisa ser forjado, como o ferro colocado no fogo até ser moldado pelo martelo do ferreiro. É no calor da adversidade que a alma é trabalhada para se alinhar ao plano eterno. A forja do propósito é intensa porque mexe em camadas profundas. O fogo expõe impurezas, o martelo quebra resistências, o processo revela fragilidades. Não é confortável, mas é necessário. A vida comum pode até se contentar com atalhos, mas a vida com chamado exige preparo. E esse preparo não acontece em ambientes de conforto, mas em desertos, cavernas, fornalhas e vales. Cada lágrima que cai, cada silêncio que pesa, cada obstáculo que parece intransponível, faz parte do processo de moldar alguém que carrega destino eterno. José viveu a forja. Sonhou alto, mas foi vendido pelos irmãos, injustiçado no Egito e esquecido na prisão. Anos de silêncio e dor lapidaram seu caráter até que estivesse pronto para governar. Davi também foi forjado, primeiro no anonimato, cuidando de ovelhas, depois fugindo de Saul, até que o coração estivesse preparado para ser rei segundo o coração de Deus. Nenhum deles chegou ao propósito sem passar pelo fogo da preparação. É difícil aceitar, mas os sintomas espirituais de inquietação, dor e vazio muitas vezes são sinais da forja em andamento. O Pai permite o fogo não para destruir, mas para purificar. Permite o silêncio não para abandonar, mas para fortalecer. Permite a luta não para enfraquecer, mas para amadurecer. Cada detalhe é usado como parte do processo, porque o propósito não é apenas sobre o destino, mas sobre a transformação que acontece no caminho.
A forja do propósito também revela dependência. Enquanto acreditamos que podemos tudo sozinhos, não estamos prontos. O fogo quebra o orgulho e o martelo da vida tritura a autossuficiência. O que sobra é um coração quebrantado que entende que sem Deus nada pode fazer. É nesse lugar de vulnerabilidade que a verdadeira força nasce, porque já não é mais a carne que sustenta, mas a graça. Esse processo dói porque confronta. Ele nos mostra que não estamos no controle, que não podemos acelerar o tempo, que não temos poder sobre tudo. Mas essa verdade, que inicialmente parece dura, se torna libertadora. Quando aceitamos que não controlamos, aprendemos a confiar. Quando confiamos, nos entregamos. E quando nos entregamos, o Pai nos molda com mais rapidez. A forja do propósito, portanto, é um dos maiores sinais de que você está sendo preparado para algo extraordinário. Não despreze o fogo, não fuja do martelo. Cada batida, cada centelha, cada lágrima, cada silêncio está trabalhando a seu favor. Você não está sendo destruído, está sendo formado. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje parece peso, amanhã será autoridade. O que hoje parece perda, amanhã será preparo para carregar uma vitória que vai muito além do que você imaginava. O convite à rendição. Chega um ponto em que os sintomas espirituais deixam claro que resistir já não faz sentido. A inquietação se torna insuportável, o vazio insiste em retornar. A alma continua em vigília mesmo quando tudo parece normal por fora. É como se a vida inteira estivesse apontando para uma única decisão: render-se. A rendição não é derrota, é resposta. Não é perda, é encontro. É quando finalmente entendemos que a luta contra o chamado não gera descanso, só cansaço. O coração só encontra paz quando se dobra diante do propósito eterno. O convite à rendição é delicado e, ao mesmo tempo, irresistível. Deus não obriga ninguém a se entregar. Ele não invade, ele chama. Ele não grita, ele sussurra. Ele não arrasta, ele convida. Mas quem sente esse chamado percebe que não pode mais viver fugindo. Quanto mais tenta se distrair, mais forte se torna a voz interior. Quanto mais tenta se convencer de que está tudo bem, mais evidente fica a falta que só o Pai pode preencher. A rendição, então, deixa de ser opção e se torna necessidade vital. Render-se é abrir mão do controle. É admitir que não temos todas as respostas, que não conseguimos dar sentido à vida apenas com nossas forças. É reconhecer que o vazio não se preenche com conquistas, que a dor não se dissolve com distrações, que a inquietação não se cala com desculpas. É dizer: Senhor, eu desisto de tentar viver sem Ti. Eu entrego minhas dúvidas, minhas dores, minhas buscas. Eu coloco tudo diante do Teu altar. Essa rendição não é humilhação, é libertação. Quem se rende descobre que não precisa carregar o peso sozinho. Descobre que a graça é suficiente, que a presença de Deus é descanso, que o propósito dele é infinitamente maior do que qualquer plano humano. A vida passa a ter outro ritmo, outra cor, outro sentido. O coração, antes cansado, encontra fôlego. A mente, antes confusa, encontra clareza. A alma, antes inquieta, encontra paz. É nesse momento que os sintomas espirituais fazem sentido. O vazio que tanto incomodava era espaço reservado para o espírito. A insônia que perturbava era vigília para ouvir a voz do Pai. A sensibilidade que parecia fraqueza era dom para amar e interceder. Tudo o que antes parecia peso se revela como preparação para o encontro com Deus na rendição. O convite à rendição é um dos maiores atos de amor do céu. Ele não vem para te punir, mas para te libertar. Não vem para te diminuir, mas para te levantar. Não vem para roubar sua identidade, mas para revelar quem você realmente é.
Quando você se rende, não perde, ganha, não se apaga, floresce, não morre, renasce, porque é na entrega que a vida verdadeira começa. Se hoje você sente que não pode mais ignorar os sinais, saiba que este é o convite do Pai. Renda-se. Não amanhã, não depois, mas agora. Ele está esperando. E no momento em que você abrir seu coração, descobrirá que a rendição nunca foi fim, mas sempre foi o começo de tudo. A virada da história. Todo processo de dor, vazio, silêncio e inquietação chega a um ponto decisivo. O momento em que a vida muda de direção. É como se toda a trajetória até aqui tivesse sido apenas preparação para um instante de revelação. A virada da história acontece quando aquilo que parecia ruína começa a se revelar como fundação. O que parecia perda se transforma em aprendizado. O que parecia fraqueza se revela como força escondida. O que parecia castigo se mostra como sinal de amor. Esse é o ponto em que os sintomas espirituais deixam de ser apenas sinais incômodos e passam a ser compreendidos como provas de que o céu esteve em movimento o tempo todo. A insônia não foi tempo perdido, foi vigília de preparação. O vazio não foi ausência, foi espaço reservado para o espírito. A sensibilidade não foi fragilidade, foi vocação para amar com mais profundidade. Tudo aquilo que parecia confuso começa a se alinhar e fazer sentido diante da luz da revelação. A virada da história não acontece de forma espetacular aos olhos humanos. Às vezes é silenciosa, quase imperceptível. Acontece no interior, quando a alma decide responder ao chamado. A mudança começa como uma faísca discreta, mas se torna fogo que ilumina toda a vida. A dor não desaparece de imediato, mas passa a ter propósito. As perguntas não se extinguem por completo, mas já não ferem como antes. A alma encontra descanso não porque tudo se resolveu, mas porque tudo encontrou lugar em Deus. Nesse ponto, a vida nunca mais é a mesma. O coração que antes estava inquieto, agora descobre um novo ritmo. O que antes era apenas sobrevivência se torna caminhada com propósito. O que antes parecia desordem se revela como enredo perfeito, escrito por um autor que nunca perdeu o controle. A história ganha virada porque o olhar muda, a perspectiva muda, a direção muda. O passado, que parecia peso, passa a ser testemunho. O presente, que parecia vazio, se torna encontro. O futuro, que parecia incerto, agora é promessa. Essa virada é tão poderosa porque não depende de circunstâncias externas. Não precisa que o mundo inteiro mude para que a vida mude. Basta que a alma se renda, que o coração aceite o chamado, que o espírito responda ao sussurro de Deus. É nesse instante que tudo se transforma. Não porque as dores desaparecem, mas porque finalmente revelam seu verdadeiro propósito: conduzir você até o Pai. A virada da história é o momento em que você entende que nunca esteve sozinho. O silêncio que parecia abandono era presença disfarçada. As lágrimas que caíram em segredo eram sementes de esperança. As noites sem sono eram encontros de preparação. As dores mais intensas eram provas de amor. Nada foi em vão, absolutamente nada. Cada detalhe, cada vazio, cada angústia foi usado como peça de um quebra-cabeça que agora revela uma imagem maior. Você foi escolhido, chamado e preparado para viver um destino eterno. E é aqui que a vida encontra seu clímax. O que antes era sintoma, agora é revelação. O que antes era incômodo, agora é direção. O que antes era vazio, agora é plenitude. A virada da história é o instante em que a alma descobre que tudo o que parecia caos era, na verdade, cuidado. E esse cuidado não vem para um momento, mas para toda a eternidade.